Então, já nos sentindo mais leves e mais conectados para esse bate-papo, pedimos aos nossos convidados aqui do chat que coloquem de onde vem o seu abraço, a sua participação, porque os nossos convidados adoram saber de onde você está participando. Então, aqui, queridos, vamos botar todo mundo que está no chat aqui na tela, mas nós começamos, assim, trazendo um pensamento que atualmente atravessamos um período marcado por significativas transformações sociais. E esse momento traz muitos desafios e nos convida a refletir sobre o impacto dessas mudanças sociais na nossa vida, exigindo bastante adaptação e resiliência. Apesar das nossas vidas tão ocupadas, estamos vivendo tempos de extremo materialismo, automatismo e imediatismo. Isso tem gerado muita depressão, ansiedade e um profundo vazio existencial. Nós parece que estamos sempre no piloto automático. Tédio, indiferença, apatia, muitas vezes até letargia, falta de energia, mas ao mesmo tempo exaustão. E as doenças mentais, elas chegam hoje a níveis extremos, nós estamos vendo bastante ansiedade, tensão, dor de cabeça, estresse, muitos vícios, muitos tratamentos e muito suicídio. Nós estamos num mês, por isso escolhemos esse tópico, porque estamos no mês da prevenção de suicídio. Então tem muita medicação, tem muito sofrimento e tem muita dor. E então, hoje a proposta é refletir um pouco sobre isso. A ideia dessa live veio de uma mensagem que aconteceu aqui numa das nossas reuniões, da benfeitora Maria Dolores, que disse: cuidado com o vazio de uma vida ocupada. E também, né, Yuri, do seu podcast, que você abordou esse tema do materialismo. Então, nós queremos começar com essa pergunta: por que você escolheu esse tema, esse assunto? E se você pode comentar, dividir conosco, compartilhar o que você tem visto e testemunhado no seu trabalho com pessoas que apresentam quadros e esses sintomas que nós acabamos de abordar. Mais uma vez, boa noite, receba o nosso abraço e bem-vindo. Muito obrigado, minha querida amiga Fernanda. Esse tema, para começar, eu acho que é um tema relevante, é um tema que cabe a todos nós, uma reflexão, porque nós todos estamos aqui, os que estão escutando, estão num planeta Terra, num planeta ainda de provas e expiações, passando por essa transição planetária que o Espiritismo veio nos alertar quanto a isso. Então nós estamos ainda muito atrelados à matéria. À medida que o planeta vai evoluindo, que nós vamos evoluindo, o espírito vai tendo mais influência sobre a matéria. Isso vai invertendo, mas neste momento, sim, ainda estamos muito atrelados à matéria, fazendo essa transição, e essa transição é gradual. Então, o tema do materialismo, ou falar sobre materialismo, ele é altamente relevante para nós, porque todos nós estamos envolvidos, estamos inseridos num planeta e nas sociedades separadas que são materialistas, que têm, de certa forma, ainda dão muita importância às questões materiais. E o Espiritismo, felizmente, vem, como nós vamos falar, imagino, mais para frente, sobre o advento do Espiritismo e a ótica espírita com relação ao materialismo. E se a segunda pergunta que você fez, a questão dos distúrbios, né, mentais, como ansiedade, depressão, os índices de suicídios que só ficam aumentando, existe sim um paralelo muito forte disso com esse olhar puramente material para a vida, com esse olhar puramente material que ignora as questões do espírito e, por consequência, gera um apego a tudo que é efêmero. E esse acho que é um ponto importantíssimo, Fernanda, para a gente refletir. O que é esse apego às questões efêmeras, o apego às questões que vão passar, o status, o dinheiro, as posições sociais, tudo isso que nós temos hoje em dia, que já temos de algum tempo, mas hoje em dia estão tão
assim, diria, em voga, estão assim, muito nas nossas mentes, com o advento também da mídia social, né? Então, eu vejo até no próprio consultório, assim, na sociedade como um todo, esse apego exacerbado às coisas que são efêmeras, então nós podemos chamar isso como de materialismo também, que é, na verdade, uma ramificação do materialismo, que é o olhar para a vida sem o olhar espiritual, somente com o olhar da matéria, e isso, sem dúvida, como você leu muito bem, vem causando muitos problemas. Sim, você falou sobre mídia social e a gente estava comentando aqui na antessala, antes dessa live, sobre o que a mídia social, esses tempos, tem trazido, porque nós ficamos nos comparando com as pessoas que estão em exposição extrema, às vezes muita fachada, e aí existe uma autocobrança, isso traz mais ansiedade e frustração, nós vamos abordar isso. Mas, assim, está havendo, nós estamos testemunhando atualmente coisas que até chocam. A gente vai abordar isso, né, aqui na live, que é uma aflição emocional, é uma carência extrema. Parece que nós temos essa inquietação, esse amor que é um amor sufocante, de posse, e essa carência de preencher esse vazio, né? Então, traz sofrimento. E também uma proteção obsessiva com as crianças, com aqueles que estão sob nossa responsabilidade, às vezes idosos, por um medo horrível de perdê-los, que se reflete como se fosse nos filhos, nos animais de estimação, ao extremo, e até em objetos, tendo uma visão distorcida do que eles significam para nós. O que tem causado esse desequilíbrio emocional, Yuri? São muitas fontes, eu diria, desse desequilíbrio que faz parte da nossa evolução. Vale a pena também salientar que nós estamos evoluindo como espíritos, como sociedade, como planeta, e a gente caminha para frente. Não tem retrocesso. Nós caminhamos para frente, mas essa caminhada é lenta e ela é cheia de obstáculos. Um desses obstáculos é puramente vencer esse materialismo que nós trazemos arraigados em nós, até mesmo de outras encarnações. Como eu falei, quando nós olhamos com o olhar do espírito, as coisas vão se alterando, porque nós vamos vendo que esse apego às posses, o apego ao dinheiro, o apego ao status, isso são coisas que existem já na sociedade humana há milhares de anos, nem centenas, né? Milhares de anos. Então, quem tem mais, quem aparece mais. Só que o grande ponto hoje, e de hoje, vamos dizer assim, na última década, esse grande salto que se teve, 10, 20 anos, com o advento da social media, mídia social, é porque criou uma plataforma e uma vitrine para o mundo inteiro. Anteriormente, quando vamos pensar 200 anos atrás, ou mais até, quando a gente tinha uma posse, a pessoa ficava querendo mostrar o que não tem, era com aquelas pessoas ao redor. Hoje em dia é o mundo inteiro, então é uma pessoa querendo mostrar que tem mais do que a outra, que é mais do que a outra, que tem mais likes, que tem mais followers, que é mais bonita, que é mais forte, que é mais rica, e fica nessa busca desenfreada pelas coisas, como eu já falei de novo, palavra-chave, as coisas efêmeras, as coisas que são passageiras, as coisas que de fato não vão engrandecer o ser, não vão engrandecer o espírito. E isso causa, isso que você comentou, essa aflição, porque a pessoa sempre quer mais, sempre quer mais. Ela consegue, às vezes, como eu falei, uma posição social, um status, um cargo diretivo, uma quantia no banco, mas ela vai querer mais, porque ela vai sentir um vazio. Por isso que o tema é materialismo e o vazio espiritual, porque numa vida tão cheia, como você falou da Maria Dolores, nós ainda sentimos um vazio. Por mais que a gente tente, parece que alguma coisa falta. E quando a gente não anda no automatismo, que a gente não para prestar atenção o que de fato está fazendo aquela falta, gerando aquele vazio, nós vamos continuar indo atrás da matéria e das coisas materiais e vamos continuar sentindo aquele vazio. Você concorda? Totalmente. Você explicou muito bem. É uma frustração e uma desorientação. As pessoas ficam meio perdidas sem saber para que direção ir. Então, esses valores que você falou, valores efêmeros, são
valores assim, como se diz, temporário e superficial. Hoje em dia, as pessoas medem o seu sucesso através, como você falou, de likes, de cliques, querendo o seu clique. São pessoas que são famosas, têm milhões de seguidores, mas o que elas fizeram de significativo, que vão deixar realmente uma contribuição? É famoso porque é famoso, né? Por causa das regras que fazem uma pessoa famosa. Então, mas isso causa inveja, né? Ataques, muitas vezes, até bullying Sim, virtual, isolamento, e realmente é muito triste. E esses anúncios invasivos em toda parte, parece que houve agora, recentemente, uma invasão, depois da inteligência artificial, que a gente também vai abordar aqui. Os anúncios trazem coisas chocantes. Hoje mesmo eu estava ali olhando e vi um anúncio que trazia uma cirurgia. O corpo estava aberto, uma cirurgia trazendo sangue da pessoa, uma coisa chocante, querendo chamar a sua atenção. Então, obviamente, está querendo seu clique de alguma maneira, porque de alguma forma vai se uhum, beneficiar. Então, existe uma competição e é uma vida que convida para o imediatismo, a coisa rápida, a gratificação rápida, o sim. retorno rápido, a vantagem, o caminho mais fácil, que a gente até abordou na nossa live anterior, que seria o atalho, né? Então, as pessoas sentem que elas não têm tempo para perder, então tudo tem que ser rápido, essa resposta. E aí, eu queria que você falasse mais sobre os valores que a gente hoje considera como valores e quais os valores que a gente deveria estar substituindo para o nosso próprio bem-estar. Como a gente comentou, né, os valores que estão sendo atribuídos às coisas que são efêmeras, e aí que reside o grande problema, porque se eu vou dedicar a minha vida inteira para conseguir X número de dinheiro na minha conta, pode ter certeza que mesmo que eu chegue lá, não, agora eu vou querer mais, não é o suficiente, agora, vou comprar tal coisa, vou lá, quando eu compro, pode perguntar para todas as pessoas que ganham na loteria, se elas são mais felizes, não são, elas estão buscando suprir um vazio que para elas é a busca da felicidade através de algo material. E as coisas que são materiais, tudo, nosso corpo, como eu falei, as posições sociais, o status, os likes, é, tudo isso, as posses, tudo isso vai ficar para trás. Nós somos usufrutuários, é uma coisa que o próprio autor Emmanuel, que escreveu através do Chico Xavier, ele vai falar no livro Palavras de Vida Eterna, ele vai falar, não te esqueça que você é usufrutuário dos bens terrenos, porque são bens que nós recebemos que são emprestados, como o meu corpo, as minhas posses, são emprestados a mim para que eu faça bom uso deles. E aí, quando a gente vai falar de valores, quando a gente olha com um olhar espiritual, nós vamos começar a enxergar onde estão os valores, onde que nós estamos atribuindo o valor, porque até muita parte da nossa vida, possivelmente, da sociedade como nós vemos hoje, que você falou muito bem, imediatista, os valores estão sendo colocados no lugar errado, e aí gera o quê? Ansiedade, aflição, todos esses distúrbios mentais que só tendem a crescer, porque nós vemos essa incompatibilidade do que é o valor verdadeiro sendo colocado em algo errado. E isso vai gerando esse vazio, vai gerando essa insatisfação. Então, quando nós pensamos no materialismo, nesse vazio, a gente pensa também, eu lembro da Joana de Ângeles, que escreveu toda uma série lindíssima, psicológica, através do Divaldo Franco, quando ela fala que a posse terrena, quando ela é um meio para, quando a gente usa ela como um meio para buscar saúde, equilíbrio, bem-estar, essas coisas assim, ela é um instrumento dignificante, é algo ok, a posse está sendo bem utilizada para fazer caridade, por exemplo. Agora, quando ela se torna, ela fala essas duas palavras que eu acho interessante, objetivo existencial. Isso está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Ela fala, quando essa busca pela posse se torna um objetivo existencial do indivíduo, aquela posse, aquela matéria vira um gigante cruel que escraviza a pessoa. E é isso que nós estamos vendo, esse automatismo, esse imediatismo,
e as pessoas ficando escravas de trabalhar mais para comprar mais, para conseguir mais, para ter mais que o vizinho, para parecer mais bonito que o colega, e vai nesse, como eu falei, parece que é uma corrida, a imagem que eu tenho assim, é uma corrida desenfreada que a gente acaba passando. Não sei o que você tem observado também. Sim, as pessoas estão muito vazias e correndo, cansadas, mas de nada significativo, né? O Bruno até fala aqui, ó, cheias de like na tela, mas vazias por dentro. E o comentário dele: Isso. nós temos que nos desmaterializar, deixar de valorizar as coisas da matéria, até para desencarnar. Sim, dar valor à família, né? Mais tempo, porque os filhos crescem rápido, você tem dois que você adora e você está vendo, eles estão crescendo rápido e a vida está correndo. E aí isso vai passar rápido e a gente, como ele falou, vai desencarnar. E o que a gente levou? Né? Você queria comentar isso? Eu acho excelente esse comentário do Bruno, que ele falou de desmaterializar, né? Isso é interessante, porque, de fato, essa desmaterialização, ele falou até para desencarnar, e é verdade. Se a gente for pensar no livro, por exemplo, Céu e Inferno, livro excelente que, né, agora completou aí seus 160 anos da sua publicação em 1º de agosto de 1860, ele é 65, perdão. 1865, ele é um livro que nós temos mais para o final depoimentos de espíritos que muitos deles sofreram porque eles estavam apegados à matéria, eles estavam apegados a tudo aquilo que eles tinham, e quando eles desencarnam, eles se veem sem as matérias, sem aquilo que eles tanto buscaram, tanto trabalharam, colocaram tanto valor, e isso causa um desespero tremendo. Então, realmente, até pensando que nem o Bruno falou mais para frente, esse exercício da desmaterialização, usando a palavra que ele utilizou, é realmente importante para que a gente aprenda a olhar e dar valor àquilo que nós temos que valorizar. Lembrando também, Mateus capítulo 6, quando Jesus fala, né, dos tesouros, fala, não busca esses tesouros de uma forma bem simples, né? Não busca esses tesouros que as traças e a ferrugem corrói, que os ladrões roubam, mas busca juntar os tesouros no céu, onde ninguém vai roubar. São essas virtudes, são as coisas que nós temos que estar trabalhando, e não aquelas que as pessoas podem tirar da gente. Tudo que pode ser tirado, que não vai passar na aduana do espírito, dê o valor certo, use como é para ser utilizado, mas não coloque como objetivo existencial. As palavras que você traz já trazem esse alento, porque são palavras do Evangelho que nos cura, que nos envolve, é o magnetismo das palavras de Jesus, sempre, em qualquer época, vão sempre ser conforto. E aí a gente já começa a trazer uma luzinha aqui, falando do Livro dos Espíritos, questão número 917. O homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Existe uma busca incessante pela felicidade. Então, ele disse que é natural essa busca. Mas nós estamos fazendo a busca de propósito, de sentido, de uma maneira ainda não direcionada, porque nós estamos buscando preencher esse vazio para buscar a felicidade com. A gente tem uma listinha aqui, ó. Trabalho exaustivo. A maioria de nós é workaholic, trabalha até cansar, trabalha até sangrar, porque acha que isso vai trazer satisfação. Então a gente tem aquelas horas assim, parece que aqui nos Estados Unidos, não sei se é aí em Miami, mas aqui em Houston, a gente trabalha até não poder mais, não conseguir mais. E aí tem os relacionamentos que muitas vezes não são saudáveis, mas essa busca por preenchimento. Jogos, pessoas que, né, jogam, principalmente os games. Compras, aquela tentativa de se satisfazer, de se preencher. Aí tem as substâncias, né? Álcool, drogas e comida. A gente acha que é comida, é só purê de batata. Não, isso aqui só vai engordar um pouquinho, mas a gente vai ficando de uma maneira que não é saudável. Perfeccionismo, tudo tem que estar muito perfeito.
tudo tem que estar perfeitamente calculado, planejado, organizado, perfeição. Se alguma coisinha sai da organização, a gente já fica estressado. Aí tem o culto do corpo, tem que estar tudo perfeitinho, a juventude eterna, e aí tem os tratamentos, tem o tratamento de harmonização, tratamento de beleza, eternos, como você falou. Vida corrida, a gente adora falar essa palavra. Não, está muito corrido. Ah, estou cansado. A gente adora falar isso. A agenda está lotada de viagens. Então, as pessoas... Hoje a gente está vendo tantas pessoas no mundo viajando. Tem pessoas que... Tem lugares que nem querem mais turista, porque todo mundo está tentando se preencher com viagem. Compromissos, conferências, até mesmo eventos espíritas, muitas reuniões de estudo, palestra, a pessoa bota a agenda lotada daquilo. E eu te digo uma coisa, até trabalho voluntário pode ser uma obsessão. A motivação pode não ser a desejada. Então, é uma constante autobusca, busca por sentido, busca por propósito, é o chamado aqui soul searching. Mas nada disso satisfaz, porque nós estamos buscando nos lugares errados. Nada disso tem sido realmente gratificante. Então, a pergunta para você, Yuri, o que você acha que nós estamos perdendo e aonde nós estamos errando? Eu acho que a sua lista é excelente, Fernanda, porque você listou, você simplesmente englobou muitas coisas em que nós, algumas delas, você falou, né, o trabalho voluntário, algumas delas até assim, inicialmente pode ser algo que não tem problema, a pessoa às vezes, né, comprei uma roupa que eu me achei mais bonito e tudo mais, assim, mas acaba se perdendo nisso. Vou comprar sei lá, um carro novo porque ele tem mais segurança para mim e para minha família, mas se eu tiver que perder tempo de ficar com meus filhos, para fazer essa troca, será que valeu a pena mesmo? É umas coisas que a gente tem que se questionar, eu acho, porque a gente acaba virando workaholic, que nem você falou, né? A pessoa trabalha, tenta acumular tudo, porque coloca aquilo como objetivo de vida, sendo que o objetivo da vida não é esse, não é essa valorização da matéria, por mais que isso, de novo, né? Lembrando que a evolução é passo a passo e nós estamos evoluindo gradualmente, porque isso é remanescente desse quase que um instinto primário que nós temos da sobrevivência de acumular, porque antigamente tinha que acumular, quando eu falo antigamente, muito tempo atrás, porque não sabia de onde é que vinha a próxima comida, não sabia onde é que ia achar o próximo animal, etc. Então fica com esse remanescente de querer acumular e cria essa necessidade, a palavra necessidade ilusória de achar que eu preciso de mais, de achar que eu preciso tá fazendo um upgrade de tudo que eu tenho na minha vida, porque agora, de repente, tudo ficou ruim, então vou me matar de trabalhar para ter o melhor telefone, o melhor carro, para ter uma outra casa que é um pouquinho maior, e fica nessa busca incessante, vivendo a vida no automático. Esse é um grande problema, e acaba, que nem você falou, a pessoa acaba colocando a felicidade, a busca da felicidade, foi quando você abriu falando da pergunta Livro dos Espíritos, em algo que não vai trazer a felicidade, em algo que não vai preencher aquele vazio, por mais que o nosso cérebro, que é imediatista e biológico, fique tentando pegar o prazer imediato. E, vou comprar isso aqui porque eu estou me sentindo triste. Aí se sente bem, às vezes, por 2 segundos, e olha lá. Aí depois já passou. Acordou no dia seguinte, já está com o mesmo problema. E aí? Onde é que estava? Não, porque tem que ser a outra coisa é melhor, ou tem que ter uma outra dessa. Aí vai lá comprar outra, se consegue, continua com o mesmo vazio. A pessoa que você falou da comida é interessante, porque nós temos alguns distúrbios mentais, inclusive, em que os pacientes eles comentam como eles se sentem vazios, eles comem para preencher. Só que acontece, não fica preenchido, e continua comendo, porque está fazendo uma leitura errônea aquele vazio que de fato não é o vazio pela comida, não é o vazio pela matéria. A pessoa já está, pelo ponto de vista material, muito satisfeita, muito mais até do que satisfeita, mas continua naquela busca, continua tentando pegar sempre mais e mais, e melhor, e a felicidade se torna um conceito completamente subjetivo, porque a pessoa nunca se sente de fato feliz. E aí isso cria um problema, é o que eu acredito. Certíssimo. E você falou sobre
tem que ter sempre o último iPhone, o último carro, tudo, porque nós somos invadidos por essas propagandas que tentam nos convencer que nós precisamos do último. Então, a Sim, gente se deixa levar por essa coisa persuasiva do materialismo, do marketing, que é uma indústria. E você comentou sobre a comida. As pessoas, a gente está vivendo uma epidemia de sobrepeso, porque essa tentativa de, não, mas isso não é álcool, isso não é droga, isso é só comida. Mas a comida ela também nos deixa doentes, se comermos, consumirmos coisas erradas, e tem toda uma indústria também esperando a gente, de reabilitação, de médico, de doenças que estão associadas a isso. Você gostaria de comentar um pouco isso também, Yuri? com certeza. Assim, imagina que você falou dos vícios, né? Você falou do jogo, né? Até jogo online também. E assim, são coisas que a gente fica tentando preencher o nosso tempo, preencher aquele vazio, que elas de fato, o que elas acabam gerando é mais problemas do que soluções. Elas acabam fazendo a gente se sentir mais vazio e ainda se sente culpado porque perdeu tempo, ou porque perdeu dinheiro, ou porque perdeu os dois, ou porque perdeu pessoas na vida por causa daquele vício, daquele consumo exacerbado. E isso, então, depois acaba a pessoa tendo, como eu já falei, os distúrbios mentais, acaba tendo vários sintomas, porque fica com esse vazio espiritual, porque está tentando buscar as coisas materiais para preencher um vazio espiritual. E isso que é o problema do materialismo, né? Você falou do iPhone, a gente fica assim, a indústria está lá porque é comparativa. Todo mundo tem, aí, não, então tem que ter também. Aí fica nessa efeito de manada, e aí tem que ter o melhor carro, tem que ter o melhor iPhone, todo ano lança alguma coisa nova, porque é para tentar forçar o consumo e as pessoas a preencher esse vazio. O que acontece? Não preenche o vazio e acaba ficando pior. Essa é a realidade. A pessoa fica pior do que ela estava antes, porque, novamente, está olhando as coisas com o olho material e buscando as coisas erradas, buscando aqueles tesouros que os ladrões roubam, que as traças e a ferrugem consomem. Então, é uma coisa que é uma reflexão muito, como eu falei, relevante. Esse tema é um tema relevante porque ele fala direto para nós e todos nós temos ainda esses resquícios que nos puxam para certas coisas materiais. Para algumas pessoas pode ser a comida, para outra pode ser um status, para outra pode ser uma aparência de querer ficar jovem com 80 anos com a cara de 40 e por aí vai, fica gastando dinheiro com tudo isso e gastando e tentando dizer, não, quando eu consertar minha sobrancelha aqui, eu levantar um pouquinho, eu vou ser feliz. Faz isso, continua sem ser feliz. Não, porque agora tem que ser meu nariz aqui, ó. Agora eu vou consertar. De novo, tudo que é coisa material não vai trazer esse recurso espiritual, não vai trazer satisfação espiritual. Nós estamos abordando o cenário atual, os sintomas e o problema. E no Livro dos Espíritos, na questão número 933, nós aprendemos o seguinte: o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. As paixões, que são, na verdade, um sentimento desenfreado por alguma coisa que não é equilibrada e que supera a lucidez e a razão, as paixões são torturas da alma. Com suas paixões, o homem cria para si suplícios voluntários, tornando-se a terra um verdadeiro inferno. Um dia a terra vai ser uma coisa linda, só amor, só beleza, mas hoje, como a gente ainda está num estágio aqui ainda bem inicial, a Terra ainda é um planeta de expiações, então ele diz na pergunta 933 isso. Então, Yuri, vamos começar a conversar sobre maneiras de como a gente pode hoje iniciar essa mudança, como a Patrícia diz aqui, ó, precisamos buscar o equilíbrio. Então, nós conscientes desse problema, começar a caminhar para uma direção diferente. E ainda o Bruno aqui disse: se o objetivo da vida fosse construir patrimônio, quem construísse patrimônio não morreria. E aí você falou sobre Emmanuel, nos apontando que tudo é temporário, nada me pertence, tudo isso está emprestado para essa jornada.
Perfeito. E assim, tudo é emprestado, nós somos usufrutuários, porque o que eu sou hoje fisicamente, o que eu tenho hoje materialmente, vai ficar para trás. Vai dar algumas décadas, o espírito que se chama Yuri hoje, que está como Yuri hoje, já não vai estar mais habitando esse corpo, já não vai ter as mesmas posses que talvez tenha lutado tanto para conseguir e tudo mais, não vai ter. E aí, como é que eu fiz do meu tempo? Como eu falei, o Céu e o Inferno é um excelente exemplo disso. Nós temos todas as obras de André Luiz também, exemplos não faltam de espíritos que colocaram muito na matéria e depois tem, sem exceção nenhuma, tem decepção. Quando chegam do outro lado, que eu falo da aduana espiritual, passam aquela aduana, aquela fronteira espiritual, e vão dizer, o que eu fiz com o meu tempo? E aí, como nosso pai é um pai perfeito, bom, justo, de amor, dá a oportunidade de reencarnar. Você fez mau uso da riqueza, vamos agora reencarnar, então, quem sabe, sem a riqueza, ver como é que vamos trabalhar a paciência, a resignação, os valores, e por aí vai. E nós vamos sempre tendo essa depuração espiritual, que é um processo devagar. Eu gostei do que a Patrícia falou do equilíbrio também, porque essa é uma palavra muito importante, da gente ter esse equilíbrio, não é não é atribuir um valor muito exacerbado a qualquer uma dos lados, mas é ter esse equilíbrio de entender que nós somos um espírito imortal, sim, que nós temos que acumular os tesouros e as virtudes, sim, mas que nós, como até no próprio livro dos Espíritos, quando pergunto sobre o progresso, nós temos as questões materiais ainda que nós não temos como fugir. Nós estamos inseridos na matéria, só que temos que enxergá-la como um instrumento de evolução. Esse que é o grande salto, eu acho, quando a consciência entende que aquilo é um instrumento e que aquele instrumento é uma coisa passageira, ele é só isso, ele é um instrumento. Então, da mesma forma que nós imaginemos uma enxada, um serrote, como o Emmanuel também fala bastante sobre, um cinzel, imaginemos que as coisas materiais, e quando eu falo materiais, lembrando, títulos, posses, não só a questão do dinheiro, mas as questões todas materiais, são instrumentos para o nosso progresso e o progresso daqueles que nos rodeiam. Então, essa eu acho que é um grande pulo que nós podemos dar. Muito interessante ela ter falado sobre o equilíbrio, porque, de acordo com a pergunta 921, o sofrimento se deve justamente ao desequilíbrio, às infrações, os excessos, o Exato. desvio do objetivo, o afastamento do caminho reto. Então, a moderação é uma palavra que já traz assim luz, a busca do equilíbrio, né? Então, nessa busca, a gente vai já chegando a um despertar, a um acordar. Nossa, eu estou aqui, mas a vida não é para isso. Isso aqui é temporário, eu estou aqui temporariamente, até com instrumentos temporários que só vão durar enquanto eu estou aqui. E aí a gente vai começando a amadurecer esse pensamento e tentar despertar espiritualmente falando. Então, Yuri, para quem quer começar hoje, nem esperar essa live acabar, qual seria o primeiro passo? Aí eu vou trazer as palavras do nosso mestre Jesus: dai a César o que é de César. Essa eu acho que é uma lição que está em mais de um evangelho. Inclusive, você perguntou no começo, né, de onde é que veio a ideia de eu fazer aquele podcast. Veio de uma palestra que eu dei, que eu criei, chamada Cristo e César, que falava justamente sobre isso. Dai a César o que é de César, porque é tão difícil a gente desapegar e entender o que de fato é de César, agora com quotes, né, porque não tem mais um César, mas a gente aprender a desapegar. Então, o primeiro passo que eu vou sugerir é esse: dai a César o que é de César. Traduzindo para a nossa realidade, é o quê? Vou olhar para as coisas que eu tenho ao meu redor, que eu possuo, ou seja, as posses, e vou ver o que de fato eu posso utilizar como instrumento para a minha evolução e para a evolução dos outros. E o que não é necessário, eu não vou me importar, não vou tentar buscar sempre mais e mais e mais, achando que isso vai me satisfazer, porque não vai. E aí entender, acordar para essa garra tão poderosa que o materialismo tem sobre a gente, ainda mais, de novo, com todos os avanços da mídia social, do marketing, e entender que, olha, eu não vou viver mais de uma forma automatista. Agora eu quero pensar exatamente que valor que eu estou atribuindo às posses terrenas, que valor que eu estou atribuindo ao meu trabalho, como um status ou uma posição na empresa ou algo assim. Que valor que eu estou atribuindo para isso? Será que eu estou perdendo o sono
para ter mais, mais e mais e mais? Ou será que eu estou fazendo boa utilização do meu tempo com as pessoas que me rodeiam para tentar estudar? E isso é importante, esse equilíbrio, porque também não é só tentar trazer vamos dizer assim, então não vou importar com nada desse mundo, vou aqui viver de luz, não vou tentar mais trabalhar, não vou comer, porque o corpo é material, não vou ligar para o corpo. Também não é assim, porque a gente está indo para o outro lado do pêndulo, que é um lado do descuido daquele instrumento. Se nós temos o que nós temos, o corpo, as oportunidades, o local que a gente nasceu, a forma que nós estamos, isso são instrumentos que nos foram emprestados por Deus e nós temos sim que fazer bom uso deles. São instrumentos. Então, se eu simplesmente falar, não, então não vou mais trabalhar, não vou mais em médico nunca mais, mesmo que eu fique aqui muito mal, mas e aí? Eu vou cortar a minha oportunidade, que eu quis tanto que existisse da encarnação, curta, e não vou ter feito bom uso daquele instrumento. Então, é buscar esse equilíbrio na utilização das posses e no valor que nós estamos atribuindo para as coisas que têm que ser valorizadas. Muito boa a sua abordagem e, assim, fazer essa avaliação de como eu estou usando o meu tempo. Nossa, nós estávamos conversando outro dia sobre as memórias que nós temos da nossa infância, que nossos pais dedicavam tempo para férias, para sair, na sala de jantar, na sala de estar. Então, isso fica na cabeça das crianças, até adulto. Então, como estamos usando o nosso tempo? Até comentei aqui recentemente que a gente vai para o restaurante, a gente vê todo mundo na mesa, no celular, às vezes uma família inteira, todo mundo no celular. Falta essa percepção de que nós precisamos interagir mais, influenciar mais os nossos filhos, passar mais tempo como uma família e selecionar mais como estamos usando o tempo, o que nós estamos consumindo, em termos de leitura, de filme, como a gente falou, da comida, como que nós estamos. Fazer assim, uma desintoxicação geral de companhias, de lugares. E o estudo, para mim, é fundamental, porque o estudo é inspiração. Ele tem que ser a inspiração para as ações, o que vai ficar são as ações, mas buscar um estudo significativo, fazer parte de um grupo de ação comunitária, e a gente vai começando a tirar essas camadas. Então, assim, cultivar a fraternidade, a solidariedade, isso vai já tirando essas camadas do egocentrismo, expandindo os nossos horizontes. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 933, ele diz assim: se colocar fora do círculo limitado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, pequenas e insignificantes lhe parecerão as provas da humanidade. Então, a gente vai expandindo a nossa percepção além de nós. A natureza, ela não é o que resta do universo, que não sou eu. Ela é um lugar para nós aprendermos, nos conectarmos com o nosso Criador. Então, queria que você comentasse como que nós podemos ampliar nossa visão da vida, expandindo os nossos horizontes, como é ensinado no Livro dos Espíritos e pelo Espiritismo. Acho que você já comentou muito bem, né? Como que falou da caridade, dar a César o que é de César, ter esse desapego. Trabalhar o desapego aos pouquinhos também, não querer já desligar aqui a live e achar que já deu um salto quântico, porque depois vai se decepcionar, entendeu? Mas começa aos poucos, começa olhando para si mesmo, né? Pergunta 919, Livro dos Espíritos, né? Como é que é o melhor meio da gente ter esse avanço moral? Conhece-te a ti mesmo, ou seja, olha para dentro de você, vê onde é que você está colocando o seu tempo, onde é que está colocando os seus pensamentos, porque eles são muito poderosos, onde é que você está colocando isso, e faz uma avaliação sincera, como Santo Agostinho sempre falava, né? Você faz ali uma contagem sincera de como que você usou o seu tempo aquele dia, o que você precisa melhorar ainda, porque até agora trazendo aqui também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, quando ele vai falar que o apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao adiantamento moral e espiritual.
Ou seja, é um dos maiores entraves, capítulo 16, Deus e Mamon, que ele fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? O mestre falou. Um dos maiores entraves, olha só, olha a palavra que foi utilizada, é o quê? É algo que é uma barreira. Então, se nós queremos avançar moralmente, espiritualmente, vamos começar esse desapego aos pouquinhos, vamos começar a fazer uma avaliação sincera, desnuda mesmo, de nós mesmos, e entender onde que eu estou colocando meu pensamento, onde que eu estou gastando, como e onde eu estou gastando meu tempo, quais pessoas eu estou valorizando, como que eu estou utilizando os bens materiais que estão ao meu dispor, onde eu estou colocando os valores, porque isso é importante. De novo, nós vivemos um mundo material, nós precisamos sim de trabalho, nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, então assim, ter certas práticas que levam a questão material em conta, porque nós ainda estamos no mundo material, mas é onde que está o valor que eu estou atribuindo a isso. Eu tenho que comprar roupa para poder sair na rua vestido de roupa, mas será que eu estou me matando de trabalhar para ter a melhor roupa da vizinhança inteira, para todo mundo me achar bonito com aquela roupa, ou estou comprando a roupa porque eu sei que eu preciso de uma roupa que seja apresentável o suficiente para usar, mas não vou me matar por isso, de trabalhar, ou não vou deixar de fazer as coisas com a minha família por conta disso. São essas perguntinhas, Fernanda, que eu acho que a gente pode trazer, cada um trazer para si, e começar a fazer essa reflexão. Lembrando, de novo, a mudança ela é gradual, não há saltos na natureza. Então, entendendo isso, acho que já consegue ajudar bastante. O que você acha? Com certeza. Coloquem aqui no chat como nós podemos começar hoje a caminhar em direção a esse despertar espiritual, já começando hoje mesmo um primeiro passo em direção a uma mudança, e como que o Espiritismo nos traz essa percepção. E o Bruno comentou aqui, olha, é necessário ter uma disciplina espiritual, principalmente nós, os espíritas, que sabemos da vida futura e da lei do progresso. E na pergunta 917, que já mencionamos anteriormente, você mencionou o egoísmo, e ele fala: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade ou de todas as virtudes. Foi isso que você mencionou. Destruir um e desenvolver a outra. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quer assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Nós comentamos muito isso no simpósio, a gente falou até em inglês da Twin Evils. Pegou Twin Evils, né? Aquilo a gente falou o fim de semana todo sobre como a gente deve desenvolver nossa vida fora disso, né? Porque isso nos deixa realmente perdidos nesse caminho. E a nossa benfeitora Amélia Rodrigues, ela fala que muitas vezes nós ficamos bastante absorvidos em ideias que não são necessariamente materialistas, mas que são individualistas. Então, nós precisamos converger o nosso pensamento fora do egoísmo, para não ficarmos tão indiferentes a tudo que está à nossa volta, né? A sair de nós. Sim. Então, você tem alguns exemplos que você pode dar, ou ideias de como nós deveríamos mudar a nossa ação diária, todo dia um pouquinho, para sair desse círculo? Com certeza, né? É engraçado você mencionar do Evil Twins, que eu mencionei o orgulho e o egoísmo, né? Que são os dois grandes entraves do nosso avanço moral que ainda nos seguram para trás, o orgulho e o egoísmo. E aí, trazendo, né, mais coisas do livro dos Espíritos do Evangelho, nós temos que o que? A caridade e a humildade, como esses dois antídotos para o orgulho e para o egoísmo. Então, se eu quero ser menos orgulhoso, vou praticar humildade. Se eu quero ser menos egoísta, vou praticar, então, a caridade. E fazendo com atos pequenos, e como eu falei, talvez buscar e se juntar ao grupo de estudos, tentar, às vezes, ajudar uma mão no centro, se quem frequenta centro espírita sempre precisa de ajuda. Como é que eu posso ajudar? Posso varrer aqui o chão para vocês? Posso ajustar as cadeiras? Posso fazer? Sempre precisa de ajuda. E quando a gente dedica o nosso tempo para fazer algo que é bom, nós já estamos trabalhando devagarinho essa questão da caridade, a questão da humildade, ou então olhar
para o próprio guarda-roupa. Será que tem alguma roupa que eu posso doar? Tem tanta gente precisando de roupa, sabe, no mundo inteiro. Será que tem algum objeto que eu já não uso, que vai ser útil, vai ser bom para outra pessoa? Esse desapego que é assim, como eu falei, é gradual. A gente não pode tentar, às vezes, querer dar salto e ficar decepcionado e desistir. Mas vai fazendo aos pouquinhos. Então, são alguns exemplos práticos que todo mundo pode, eu acho que todo mundo consegue aplicar, porque o Espiritismo, com esse estudo que nós temos aqui, essa live, nós aprendemos como a pergunta 799, né? Como é que o Espiritismo pode contribuir para esse progresso, né? E eles vão falar destruindo o materialismo, ou seja, que é uma das chagas da sociedade, porque o materialismo, o que ele faz com o orgulho e com o egoísmo? Exacerba o orgulho e o egoísmo. Então, se a gente pensar que o materialismo, ele como que ele alimenta o orgulho e o egoísmo, e é um ciclo isso, que quanto mais orgulhoso e egoísta, pode ter certeza que mais materialista é você. Então fica nesse ciclo, então fazendo isso, estudando mais sobre o espiritismo, tentando entender essas verdades eternas e como aplicá-las no nosso dia a dia, isso é uma questão fundamental, essa higiene espiritual que todos nós devemos fazer, de olhar para dentro e falar, poxa, o que será que eu posso melhorar? De que forma que eu posso desapegar? Será que eu tenho um tempo livre para ajudar algum homeless, para ajudar as pessoas que estão na prisão, para ajudar as pessoas que estão no asilo, no orfanato? Por aí vai. Todos nós temos como contribuir, sim, e isso acaba esse processo melhorando não só a sociedade, mas nos melhorando também. É win-win, como a gente fala em inglês, né? Você vence dos dois lados, então isso é algo que eu convido as pessoas a refletirem e ver, porque cada um vai ter uma resposta única. É sair de nós, sair do nosso próprio casulo, tentando nos preencher desesperadamente com coisas que não são saudáveis e buscar o mundo lá fora, além da nossa família, que é a nossa responsabilidade. A família é a nossa responsabilidade, os filhos, o cônjuge, os pais. Isso já é o que nós temos responsabilidade. Agora, ir além disso e além do que o nosso braço consegue alcançar, é buscar o outro, é buscar a comunidade. E uma maneira ótima da gente começar é num grupo, né? Então, aqui a Nelly diz assim: o único legado que deixaremos é o nosso exemplo moral, o amor. Muito obrigada pelo seu comentário. Tem o Cleiton falando: nós possuímos o livre-arbítrio dado por Deus, que a tudo nos permite. O problema é o abuso que fazemos do nosso próprio livre-arbítrio. Sim, nós temos as nossas escolhas, mas quando as nossas escolhas estão erradas, nós sofremos. Né? Com Você certeza. gostaria de comentar a mensagem dele? Com certeza, nós temos o livre-arbítrio aqui, da mesma forma que você vai colocar uma criança atrás de um carro, às vezes, provavelmente não vai dar certo, porque nós temos o livre-arbítrio, nós utilizamos mal ainda esse livre-arbítrio, na maioria da parte, talvez, por conta desses remanescentes que nós ainda trazemos. Então, como ele falou, o problema é o abuso desse livre-arbítrio, o quê? Porque o livre-arbítrio acaba fazendo com que eu faça a minha escolha, e muitas vezes essa escolha vai ser uma escolha errada, vai ser valorizar um bem material, vai ser valorizar, fazer uma má utilização às vezes também. Não é só a valorização, mas a má utilização desses bens terrenos, dessas coisas que são efêmeras, vivendo em função do dinheiro, do status, do consumo, e aí às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas só utiliza para si, e só com coisas fúteis, e por aí vai. Então, o livre-arbítrio, claro, tem a justiça de Deus, nós vamos depois tudo que a gente faz tem a ação e reação, causa e efeito. Então, se eu utilizei mal aquele livre-arbítrio, depois vou ser privado daquilo que eu tive a má utilização para aprender e adquirir essa virtude. E aí, aos pouquinhos, reencarnação através de reencarnação, a gente vai aprendendo e evoluindo. Que nosso Deus é um Deus, de novo, Deus de amor, que sempre, sempre nos dá uma nova chance, sempre deixa a porta aberta ao arrependimento e à reparação. Sim, eu conheci uma pessoa na faculdade que ele falava que ele tinha tudo que uma pessoa podia querer. Ele teve pais amorosos, um lar maravilhoso, bens materiais, viagens, tudo. Depois, quando ele começou a namorar, namoradas ótimas que gostavam dele, depois casou, teve filho e ele continuava sentindo esse vazio. Então, assim, é um vazio que só vai ser preenchido pela nossa conexão com o Criador, buscando esse sentido para a vida. A Patrícia diz assim:
colocar em prática o que aprendemos com essa doutrina maravilhosa, prática do amor. Sim, a gente conhece, a gente estuda, essa verdade vai fazendo sentido para nós e vai começando a nos libertar, não é, Yuri? Com certeza, né? A gente tem aí o maior exemplo de todos que já andou pela Terra, 2000 anos atrás, nosso mestre. A pergunta que eu faço é: o que que o mestre buscou de posse terrena? Que posse que ele acumulou terrena? Não acumulou título, não acumulou dinheiro, não acumulou casas, enfim. O nosso mestre já mostrou, olha, as virtudes, as coisas que nós temos que trabalhar, fazer o bem ao próximo, toda a caminhada dele aqui, todo o apostolado do mestre Jesus, foi uma demonstração daquilo que nós temos que seguir. Não estamos no nível crístico, como espírito crístico ainda, para poder seguir 100% como ele fez, da forma que ele fez, mas ele foi o que mostrou o caminho para nós, ele que mostrou a doutrina do amor. Então, ele não tinha nenhuma posse, o Bruno falou, não tinha uma pedra para descansar a cabeça, não tinha, e não buscou também ter. Ele não buscou um travesseiro de ouro, ele não buscou ter o título de rei, ele não buscou, sabe, ele não buscou nada, ele só veio e ensinou a doutrina do amor, a doutrina do bem ao próximo, do amar todos, inclusive os vossos inimigos também, que é um ensinamento tão difícil. E então, isso que nós temos que pensar, o que que o nosso mestre fez e o que que eu posso já aplicar na minha vida. Que lindo, exatamente isso, a gente está querendo tomar essa direção. E olha, tudo começa na nossa família. Muitas vezes nós estamos nos dedicando a pessoas que estão do outro lado do mundo, mas a nossa própria família, dentro do nosso próprio lar, nós não estamos interagindo, a pessoa passa fechada no quarto. Então, eu gostei muito desse comentário, porque hoje esse passo nós podemos dar aqui dentro de casa. Você falou sobre outras coisas e, assim, amigos às vezes têm consulta médica, comentam que não estão bem, e a gente dá aquele telefonema, aquela mensagenzinha perguntando. São pessoas que estão ao nosso alcance. Começar a ser já uma pessoa que traz essa luzinha, como foi comentado aqui, o amor, a prática do amor, né? Vamos chegar de novo do mestre, mas antes queria comentar sobre a pergunta 922, que diz assim: a felicidade com relação à vida material é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, como nós estamos buscando a felicidade, nós precisamos andar nessas duas direções. Como você falou, não podemos abandonar tudo, estamos encarnados, temos a vida material para lidar, e a vida material é tudo que é dessa vida. Mas o nosso espírito é eterno, então queremos a felicidade espiritual, que ele se refere como a vida moral, a consciência tranquila. Então, queria que você comentasse sobre como podemos viver uma vida de consciência tranquila e de fé no futuro para conseguirmos essa felicidade que ele se refere, o Livro dos Espíritos. Com certeza, eu acho que a fé no futuro, e esse futuro, o Espiritismo nos ajudou a descortinar muito bem a questão do que é o futuro, entender que nós somos espíritos imortais, que nós fomos criados imperfeitos, simples, ignorantes, porém perfectíveis. E essa felicidade que nós tentamos buscar é justamente essa caminhada, esse empurrão que nós temos já de querer avançar para buscar uma felicidade plena que um dia virá, ainda não vem. Mas um dia essa felicidade, esse estado de feliz, pleno do espírito, ele chegará. Então, assim, como que essa fé no futuro nos mostra que nós estamos progredindo, que nós temos muito ainda que progredir, mas que nós estamos caminhando, e a consciência tranquila, na minha concepção, Fernando, tem a ver muito com o que eu fiz para, vamos dizer assim, alimentar o meu espírito. O que eu fiz para a evolução minha e daqueles que estão ao meu redor. Quando eu sei que eu fiz uma ação que é uma ação desapegada, uma ação que é em prol do próximo, uma ação que é uma virtude trabalhada, às vezes a paciência, às vezes uma resignação, eu sei que eu fiz algo certo. Então a consciência vai me dizer, que é onde estão escritas as leis de Deus, na consciência, ela vai me dizer, agora foi certo, que bom. Então já consegui dar um passinho aqui para frente, vou tentar aplicar isso de novo. E isso, então, essa fé no futuro, sabendo que nós estamos progredindo,
que nós somos imortais, e a cada escolha que eu uso do meu livre-arbítrio, como também foi falado, vai me dando um passo à frente, me trazendo mais próximo daquele estado luminoso, aí minha consciência vai estar tranquila, quando eu estou botando os valores certo nas coisas certas. A pergunta 919, que você já mencionou aqui hoje, ela traz esse convite. Em vez de nós passarmos um ano executando as nossas resoluções de ano novo e reavaliar no final do ano, Santo Agostinho nos convida a fazer isso no período de 24 horas, para dormir com a consciência tranquila. Então, antes de dormir, perguntar: será que hoje eu perdi alguma oportunidade? Eu ofendi alguém? Caso a gente constate que foi, vamos dizer assim, um dia perdido, não podemos ficar travados na culpa, na dor, no Isso. arrependimento. A gente avalia e tenta andar para frente, como você falou. Muito difícil, muitas vezes, certas coisas, mas a gente, pelo menos, vai tentando fazer com que essa água flua como um rio, sem ficar aquela água parada, contaminada. Então, assim, agora a gente já está chegando no nosso horário, e fechando, gostaria de trazer esses dois pensamentos que a gente mencionou, o de Maria Dolores, que diz: cuidado com o vazio de uma vida ocupada, e Amélia Rodrigues, que diz: viver cada um para si é filosofia chã de expansão fácil. Então, nós lembrarmos que nós somos um ser, criação do nosso Criador, mas que estamos conectados com outros elementos de outros reinos. Tudo é um universo. Então, buscar o outro, expandir a nossa preocupação, a nossa dedicação a coisas além de nós, do nosso individualismo, a começar, como foi falado, pela família, passar mais tempo com os filhos, criar aquelas memórias lindas, talvez a agenda não tão cheia, não trabalhar tanto, mas viver uma vida de maior equilíbrio, como foi falado aqui, fazendo essa limpeza. E aí a gente vai saindo do nosso casulo, pensando maior, expandindo a nossa dedicação e usando sempre o Evangelho como roteiro dessa caminhada, como dessa jornada. O estudo e a prática do Evangelho são realmente o caminho para chegar na felicidade, que é, como ele falou, consciência tranquila e a fé no futuro. E assim, a maior de todas as curas é sempre fazer o bem, porque o bem vai ser nosso embaixador em toda parte, a qualquer tempo. Você gostaria de comentar isso como as suas considerações finais dessa live, Yuri? Com certeza. Obrigado, Fernando. Foi muito, assim, foi muito educativo, foi muito inspirador também, porque se a gente for pensar, que nem você falou, né, onde que estão as coisas, onde que estão os valores e que valores nós estamos dando, e uma coisa que você falou do Santo Agostinho, fazer a cada 24 horas, porque é justamente isso, porque a gente se esperar um ano para fazer, você vai olhar para trás e falar: nossa, perdi um ano inteiro de vida, mas se nós estamos todos os dias fazendo essa, como é que se fala? Esse olhar íntimo, nós conseguiremos, de uma forma muito mais fácil, poder corrigir, saber que nós somos falíveis. Poxa, hoje eu acabei sendo egoísta ali, acabei sendo orgulhoso, mas amanhã eu vou melhorar, amanhã eu vou conseguir olhar para dentro e saber: não, isso aqui amanhã eu vou pedir desculpa para aquela pessoa, vou agir de uma forma diferente, tendo, que nem você falou, o estudo e a prática do evangelho. Não é só o estudo, não adianta só ficar lendo zilhões de livros, saber decorar tudo e citar tudo, mas não aplicar. É a aplicação que é esse passo, que é um negócio que eu sempre falo também no Companheiro Espírita, no meu podcast, a questão da aplicação do conhecimento, porque esse é o passo que a gente vai dar para conseguir, de fato, estar nos melhorando todos os dias. Cada dia é uma bênção, é um presente que não volta atrás. Então, que nós utilizemos bem esse presente, colocando os valores certos nas coisas certas. Essa acho que é a mensagem final. Que lindo, Yuri, que bom a gente conversar sobre isso, trazer essa reflexão, essa conscientização, e aí, a partir daqui para frente, a gente vai começar a caminhar nessa direção, tentando absorver esses conhecimentos e tentando praticar e
identificando as oportunidades diárias para praticar, porque muitas vezes temos a teoria, mas não encontramos, não fazemos essa ligação, é que está aqui uma oportunidade, ou então não, o esforço também, o empenho para superar as nossas limitações. Nós agradecemos a você por ter aceito o nosso convite para participar conosco aqui no nosso grupo. Nós agradecemos aos nossos parceiros de transmissão, o nosso querido Belmiro Alves, do Sistema Deus Conosco, que fez a vinheta e transmite para vários canais no Brasil inteiro, e o nosso querido Renato Garcês, do Seara de Luz também, pelo interesse em transmitir. Para quem quiser acompanhar o trabalho do Yuri, ele tem um canal no Instagram, Companheiro Espírita em português e Spiritist Companion em inglês, com podcasts curtos para nós que cabem dentro da nossa correria, da nossa agenda corrida. No YouTube e no Spotify. No Instagram é só o Companheiro Espírita. Sim, obrigada por você corrigir. E nós aqui do ASC, além das nossas lives mensais, nós temos reuniões de estudo pelo Zoom, que qualquer um pode participar, de estudos de livros. Para maiores informações, você pode acessar o nosso website, que é studykardec.org, ou então mandar um e-mail para askstudykardec@gmail.com e nós incluímos você na nossa newsletter semanal para você receber informações. Para você que nos acompanhou aqui, nos presenteou com a sua presença e participação, nós abraçamos e pedimos aqui para o nosso Yuri querido fazer a nossa prece, finalizando essa live. Certamente. Vamos então convidar todos que estão nos assistindo aqui a fazer a nossa prece de encerramento juntos. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que puderem e que se sentirem confortável fazendo, sentar confortavelmente também. Respirar fundo e conectar com a origem da vida, conectar com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador, levar os nossos pensamentos e sentimentos ao nosso Mestre querido Jesus, nosso companheiro de todas as horas, elevar um pensamento de gratidão por todos aqueles amigos espirituais que nos rodeiam, que nos intuem, que nos protegem, que vigiam por nós também. E saber que nós estamos caminhando para frente, nós estamos evoluindo. Graças a Deus que nós temos essa oportunidade, que possamos então aproveitar essa oportunidade. E que assim seja. Que assim seja. Olha, temos pessoas do Rio de Janeiro, de Houston, várias pessoas aqui, olha, da nossa área, mas o pessoal do Catar com certeza vai ver amanhã, o pessoal da Europa, da Austrália, do Japão, mas o importante é que estamos todos juntos. Yuri, queremos muito te abraçar pessoalmente, quando você puder voltar aqui na nossa região, e vamos nos encontrar na Flórida. E a todos vocês, participem conosco das nossas reuniões, de onde você estiver, são reuniões ricas de estudo profundo, com convidados maravilhosos. O importante é que estamos juntos com o nosso mestre e protegidos pelo nosso Criador. Boa noite a todos, abraço bem apertado e até a nossa próxima live no mês que vem. Boa noite, Yuri, querido, muito obrigado. Boa noite a todos, até uma próxima.